Olá, queridos, tudo bem? Eu sou o pastor Rogério Rosas. Você está no canal Meu Lar é uma Igreja e nós vamos falar sobre famílias. A partir de hoje nós vamos deixar nas nossas redes sociais pequenos vídeos com conteúdo para a sua família, trazer um tempo de instrução e ensinamento da parte do Senhor. Nós vamos trazer a partir de hoje sobre restaurando a autoridade no lar. E dentro desse tema nós vamos abordar alguns assuntos e o primeiro deles vai ser a disfunção familiar. E o que é essa disfunção familiar? A disfunção familiar, para a gente entender de uma forma bem clara, é quando tem aquele elo fraco dentro da nossa casa, alguém que é problemático, que é dependente de drogas, que é dependente de bebidas, vive uma vida desregrada, aquela pessoa que a gente sempre tenta ajudar e nunca consegue, vive um alto e baixo, e a nossa vida para, tudo ao redor da nossa família trava tentando ajudar essa pessoa. Então, a partir de hoje, nós vamos estar falando sobre isso, e o primeiro tema dentro do nosso estudo é sobre a disfunção familiar. Famílias onde há disfuncionalidade, haverá sempre uma tendência para a rebelião. Às vezes a gente acha que rebelião é quando o filho sai de casa, né? Mas na verdade a rebelião ela existe dentro do coração de alguém, dentro da mente de alguém, incubada, e no momento certo ela vai acabar aflorando. Essa rebelião, na verdade, ela não está ligada só a um filho sair de casa, mas uma insurgência, um combate de autoridade de baixo para cima. O tema que nós estamos abordando é sobre restaurar a autoridade no lar. Nós vamos usar uma figura muito conhecida na Bíblia, que é Absalão, que se revoltou com o seu pai porque ele achou que deveria corrigir o seu pai e não se confronta a autoridade de baixo para cima. A Bíblia nos ensina a honrar os nossos pais. Eu entendo, como pastor de famílias, que não se confronta a pais. A gente deve sim conversar e até mesmo orientar os pais diante de algumas situações erradas para que eles não continuem errando. Mas não se pode confrontar, que foi o que Absalão tentou fazer. E esse espírito de rebeldia ele se manifesta dentro dessa disfunção familiar e a gente sabe o que foi isso na vida de Absalão. Na família de uma pessoa problemática, escuta só isso, famílias com essa disfunção, as relações familiares e a comunicação interpessoal vão se tornando cada vez mais complicadas. Vamos dar uma pausa e falar sobre isso aqui. Com uma família onde existe essa pessoa problemática, a gente vai chamar de problemática, né? E as relações familiares e a comunicação vai se tornando cada vez mais complicadas. Por quê? Porque a gente não consegue ficar repetindo para uma pessoa várias vezes a mesma coisa durante muito tempo. Isso acaba gerando um esgotamento. É como você lutar a mesma guerra várias vezes, isso vai te enfraquecendo. É como você estivesse dando murro em ponta de facas, como diz o ditado. E quando há essa disfunção, e ela vai se tornando uma rotina dentro da nossa casa, nós vamos limitando a tendência é limitar o nosso diálogo, a tendência é limitar a nossa conversa. E isso vai dificultar. Geralmente essas pessoas ouvem muito o povo lá fora, pessoas, amigos, até outros parentes próximos, gente no trabalho, na escola, mas nunca querem ouvir a gente dentro de casa. E por isso, tanto de uma parte quanto da outra, existe um desgaste muito grande e a gente vai ensinar para você sobre tudo isso, como a gente vai chegar nesse ponto. A comunicação não se faz mais confusa e indireta, de modo que é mais fácil encobrir e justificar a conduta do problemático do que discuti-la. Um problema sério que entra aqui agora. Isso vai para os pais. Quando a gente fala sobre alguém problemático, sempre tem alguém dentro da nossa casa que quer corrigir a situação e acha que tem que corrigir e da sua maneira, que foi o caso de Absalão. Absalão tinha um senso de justiça muito grande. Quando ele viu sua irmã sendo estuprada pelo seu irmão, ele tentou então tomar o lugar de seu pai para poder assim agir. Mas não é assim que funciona. O problema é quando os pais começam a encobrir esses erros, com medo de tomar uma atitude, achando que a pessoa é um pobre coitado. Pobre coitado ele vai se tornar quando a gente passar a não ter mais atitude com essa pessoa e ela passa a fazer aquilo que ela quer. Vamos dar continuidade, porque a gente tem muita coisa para falar. Essa dificuldade, ou seja, essa disfunção, ela vai se convertendo em estilo de vida familiar, produzindo em muitos casos o isolamento da família, dos contatos sociais cotidianos. A gente está falando muito agora sobre isolamento social. Isso acontece já há muito tempo em algumas famílias que têm a disfunção familiar. Pessoas que não recebem mais convite para as festas por causa de algum membro da casa, pessoas
que não participam mais do convívio social justamente por causa desse problema, dessa disfunção familiar, aquela chamada ovelha negra da família. Então essa família passa a ser isolada. Eu não sei se você conhece alguém assim, ou você já viu alguém assim, e a coisa vai ficando mais séria. Vamos continuar aqui para a gente dar um ênfase. As regras familiares se tornam confusas, rígidas e injustas para os seus membros, de forma que os deveres passam a ser distorcidos, com algum prejuízo das pessoas que não têm problemas e privilégios de pessoas problemáticas. Essas pessoas acabam sendo prejudicadas porque a família que fica isolada por causa de um membro, onde todo mundo acaba sendo esquecido. Na verdade, todos acabam sendo penalizados por causa de um problema, e isso gera um desgaste dentro da família muito grande. Eu conheço famílias, tenho relatos de pessoas que a gente ajuda, que passam por esse problema, e eu vou falar uma coisa para você, é algo muito desagradável. Isso também está ligado à questão espiritual, que a gente vai falar aqui agora. O nosso intuito é falar bastante sobre a batalha espiritual dentro da família, uma vez que a gente precisa falar sobre esse tema de batalha espiritual, porque isso tem deixado de um pouco de lado. A gente tem visto muitas igrejas fazendo jantar de casais, e a gente precisa tentar um pouco mais para as guerras que as famílias vivem. Esse episódio, ele foi o gatilho que acionou a rebelião de Absalão. Vamos dar uma continuidade para a gente entender aqui. Em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 21 e 22, diz assim: Ao saber de tudo isso, que é a história do estupro da sua irmã, o rei Davi ficou furioso, e Absalão não falou nada com Amnon, nem bem nem mal, embora o odiasse. Olha a palavra que aqui é usada, odiasse, por ter violentado a sua irmã Tamar. O fato de Davi ter tomado ciência do acontecimento e não punir Amnon gerou uma ferida em Absalão, e isto abriu uma porta para que a amargura operasse a deslealdade. Quando o Davi ele sabe de toda aquela situação e ele não age nada, automaticamente isso cria uma revolta espiritual dentro do coração de Absalão. Na verdade, ele abre uma porta no mundo espiritual para que Absalão gerasse o ódio dentro de si, a raiva que era apenas do seu irmão passa a ser agora também do seu pai. Imagine ele falando assim: por que meu pai não fez nada? O meu pai é o rei de Israel, é aquele que toca o coração de Deus, e o meu pai não toma nenhuma atitude, porque ele pelo menos não orou. Estou aqui conjecturando com você o coração de Absalão. E assim acontece com o coração de alguém dentro da família. Quando a gente passa a não tomar mais atitude, que atitude fazer? Vamos botar para fora? Não. A gente precisa procurar clínicas, a gente precisa buscar psicólogos, psiquiatras, líderes espirituais, procurar um pastor com experiência na área da família para direcionar como resolver esses problemas. Porque eu aconselho a você fazer isso, a buscar pessoas nessa área com experiências, porque é um momento muito difícil e sozinho ninguém vai conseguir. Você veja o que aconteceu com a família de Davi por causa desse pecado. Foi uma queda tão grande que Davi ele veio colher os frutos disso de uma forma muito grande. E na verdade isso está ligado ao pecado de Davi, quando o Senhor falou que a espada nunca mais se apartaria da sua família. Pessoas feridas, escuta isso, são pessoas que facilmente manifestam a desonra. Quando Davi não toma essa atitude de corrigir o seu filho como um rei, como pai, como um líder daquela nação, gerou aquele mal dentro de Absalão, e na hora manifesta-se então um espírito de desonra. O que Absalão vai fazer? Ele na verdade está respondendo uma semeadura de Davi. Quando Davi não toma nenhuma atitude e gera o ódio dentro do seu coração, o filho vai se rebelar contra o pai. Nós olhamos vários pais reclamando dos filhos, né? Eu dou tudo para o meu filho, eu dou escola para o meu filho, eu alimento, eu dou carro, eu dou celular. Meu irmão, entenda uma coisa, não está ligado ao dar, ao ter, mas sim ligado ao ser. Não é o que você tem dado, mas é o que você tem sido. E o melhor presente que você pode dar para a sua família é o tempo e a atenção. Quando você não passa a atender mais, quando você passa a não dar atenção à sua casa, esses elementos eles vão crescendo dentro dos filhos, eles vão gerando essa revolta. E muitos pais questionam: eu não fui assim, eu não fiz isso mesmo. Não, você não precisa ter feito, você não precisa ter sido, mas você pode a partir daquele momento então gerar dentro do seu filho esse ódio por causa das suas atitudes. A gente precisa entender que a nossa vida é composta de portas, e essas portas espirituais elas precisam ser fechadas, e precisam ser vigiadas e guardadas
para evitar ataques constantes do inferno. A gente precisa entender que Davi lá atrás, ele semeou quando ele adulterou e caiu, e Deus falou que a espada nunca mais se apartaria da sua família, e agora ele vai entender, ele vai colher com o seu filho Absalão um espírito de rebelião, porque ele se rebelou também contra Deus. Ele se rebelou também contra uma família, e nada mais justo de colher aquilo que foi plantado. E a gente precisa identificar que portas da nossa vida também estão abertas, isso a gente vai falar numa outra situação sobre o ciclo, que portas que foram abertas para que a gente possa fechar, que essa colheita ela pare na nossa vida. O coração de Absalão, ele estava todo tomado de ódio. Os princípios de autoridades afirmam que uma pessoa debaixo de autoridade não pode corrigir quem está acima dela. Absalão gerou isso dentro dele. Veja que agora ele vai se revelar como um inimigo do seu pai. Absalão permitiu que a sua amargura, que é aquele ódio que nós lemos, o fizesse entender aos seus próprios olhos que Davi, o seu pai, aquele que criou Absalão, foi injusto. Então os filhos começam a ver aquele o senso de justiça próprio que os filhos têm. Eles começam a achar que tudo que nós fazemos é injusto. Mas no caso de Davi, realmente Davi precisava tomar uma atitude dentro da sua família. Quando você não resolve alguns problemas, isso vão se tornar alguns gigantes dentro da nossa casa. Você quer ver uma coisa? Daqui a pouco a gente já está encerrando aqui a primeira parte do vídeo. Quando o problema de Golias, da onde surgiu? Eram os filisteus. Isso vem de lá de trás, de muito tempo atrás. Josué, quando ele conquistou as cidades, muitas coisas ficaram ainda para se tomar conta. E muito depois da morte de Josué, muita coisa ficou ao vento. E os filisteus, eles avançaram, eles foram à frente, e os filisteus então cresceram e ficaram poderosos. E aqui o que acontece? Nesse momento, os filisteus vão se levantar contra o povo de Israel. Alguém precisava, naquele momento, tomar uma atitude e matar aquele mal pela raiz. Golias não nasceu com 3 metros. Ele chegou a ficar com 3 metros. E quem não deu conta do recado lá atrás, precisava ser resolvido aqui agora. Ou seja, aquilo que você não resolve na tua vida hoje, no futuro, vai se tornar um gigante. Pare um pouco, aliás, pare tudo. Puxe o freio de mão. Eu ensino a pessoas, inclusive a ministros, pessoas que estão no altar, tem hora que é preciso puxar o freio de mão. Desce do altar, para de cantar, para de tocar, de pregar. Pastores também, que têm até cometido suicídio, que não aguentam o peso de carregar a sua família. E nessa hora é preciso puxar o freio de mão e cuidar da nossa casa, da nossa saúde emocional, da nossa família. Davi não fez isso. Davi não tomou essa atitude e ele vai colher. E esse princípio, quando ele fere esse princípio de autoridade, Davi também está ferindo um princípio de autoridade e é um choque de conflitos espirituais ali dentro da família de Davi, que só parando para ter atitude. E Davi ia fazer o quê? Ia matar o seu filho? Você teria coragem de matar o seu filho? Mas você precisa ter atitudes de levar esse problema a Deus. Eu não vejo Davi tentando solucionar esse problema. Mais tarde você vai ver numa outra, não quero puxar a corda aqui do assunto, mas você vai ver que no episódio Absalão insiste para que seu irmão durma na sua casa e a intenção de Absalão era matar o seu irmão, como ele fez. Então a ideia é parar tudo. Puxa o freio de mão da tua casa, puxa o freio de mão da tua família para que você consiga resolver algumas coisas que estão pendentes. Comece a olhar com um olhar crítico, saia da visão de pai, de mãe, de filho e olhe como alguém do exterior da sua casa para você conseguir entender o que está acontecendo. Pessoas que querem trazer a solução fora do seu nível de autoridade vão manifestar um espírito de rebelião, que foi o caso de Absalão. Então a gente tem que fazer o quê? Um conselho para você, principalmente pais. Não olhe somente com um coração de pai, mas com um coração do Filho de Deus, de servo. O que Deus faria no meu lugar? O que Jesus faria nos meus passos agora? Quais seriam as atitudes que ele tomaria? Então, querido, pare tudo, porque eu tenho certeza que é uma resposta de Deus para a tua vida. Não é vergonha você pedir socorro, vergonha é você enterrar os seus filhos, vergonha é uma separação, você vê os seus filhos perdendo seus filhos para droga, para prostituição, ver os seus filhos... Isso é vergonha. Peça ajuda, principalmente você que é líder, que está em cima do altar, não tenha vergonha de pedir ajuda a quem está aqui numa outra situação, do outro lado, que já passou, que tem experiências e vai conseguir te ajudar. Sabe por quê? Porque se você não fizer isso, você não vai restaurar a autoridade dentro do teu lar. E quando eu falo autoridade, não é mandar. A autoridade se conquista, não se impõe.
Eu quero deixar essas palavras para você aqui, a gente vai continuar em um outro vídeo falando sobre outro tema dentro da Restaurando a Autoridade no Lar. E a gente vai continuar abordando esses pontos e você vai ver que existe algo espiritual muito, mas muito profundo dentro dessa questão da disfuncionalidade familiar. Eu desejo que você esteja assistindo esse vídeo, que o Espírito do Senhor esteja entrando no teu coração, te trazendo inteligência para que você consiga resolver os seus problemas, tá bom? Esse vídeo estará disponível lá no nosso canal, no Instagram, Meu Lar Uma Igreja, Meu Lar Uma Igreja também no canal do YouTube e no Facebook também. Nós esperamos você lá e até o próximo vídeo. Beijo no teu coração.